Prontinho. Bom, gente, então boa noite para todo mundo. Vamos dar sequência à parte de metodologia de ensino de literatura. E acho que esse texto de hoje, ele é uma continuação do texto anterior, porque ele vai discutir justamente o papel da metodologia, né, no ensino de literatura. E depois deste texto, então, a gente começa com as apresentações dos seminários, e aí cada uma com o seu método de ensino de literatura. Então, nós vamos trabalhar com 6 grupos. Então, a partir da semana que vem, a gente tem o primeiro grupo, que é o grupo da Ângela, da Gabriela, da Lucilene e da Richelle, né, as sorteadas para começar, que é o método científico. E, enfim, aí depois eu vou passar, né, como eu disse para vocês, o nosso programa, ele passa por uma avaliação, quando já estiver liberado aí certinho, aí eu passo as datas corretas, né? Mas é aquela sequência que eu passei para vocês. E caso algum grupo queira mudar, né, se 2 grupos decidirem mudar, é só me avisar, que às vezes tem alguém que goste mais de uma área, de outra, vocês podem fazer essa alteração, tá bom? Bom, eu vou compartilhar aqui. Peraí, que eu não sei o que está acontecendo. Por que não muda a página aqui do meu... Aí. Então, só vou compartilhar. Então, esse texto também é o do livro, né? O mesmo que vocês vão usar para fazer esses seminários, com exceção do último grupo que vai fazer do letramento literário, e depois eu vou passar o texto. Não sei se alguém já tem, às vezes pode ser que vocês tenham, que é aquele do COSOM, mas depois eu passo para todo mundo. Bom, este texto aqui, então, ele é o terceiro capítulo do livro, agora eu precisaria, não lembro, deixa eu ver. Terceiro capítulo, em que ele vai falar, a autora, na verdade, vai falar sobre a necessidade de metodologia. E o texto anterior também falava sobre essa questão da metodologia. Não sei se vocês conseguiram ler esse texto, que está lá no livro, né? Mas aí a gente tem a referência, ele é relativamente curto, e ele vai discutir um pouquinho a respeito de como tem se perpetuado o método de ensino mais tradicional, mais conservador, e a necessidade, então, de uma metodologia de ensino. Então, esse capítulo prepara para os seminários que virão, que é falar justamente sobre o método de ensino. Então, ele tem o título de necessidade de metodologia. Então, a gente tem aí da Maria da Bordini Aguiar, né, que é um livro bastante conhecido nessa parte de ensino de literatura. Bom, nesse texto, para quem leu aí, vocês devem perceber que o tom que as autoras falam sobre o ensino tradicional de literatura é um tom, muitas vezes, assim, até ácido, né? É uma crítica direta, sem meias palavras. Então, vocês vão ver que há uma discussão a respeito desse ensino tradicional de literatura. E o texto nem é tão recente, né? Como a gente já tinha conversado, esse texto é de 93, ou seja,
muita coisa já mudou e muita coisa ainda não mudou, né? A gente continua ainda vendo muito desse ensino tradicional de literatura nas escolas. Então, no primeiro momento, as autoras trazem ali, né, o ensino tradicional de literatura, a prática e os currículos, né? Então, essa discussão com os currículos escolares, e começa-se falando a respeito dessa situação crítica do ensino de literatura. Aquilo que a gente ainda hoje fala, e que tem falado desde sei lá quando, né? Que é a dificuldade da gente formar leitores e de que esses leitores sintam prazer com a leitura literária, que eles consigam realmente compreender o que leem, né? E para isso vai passando pelo processo de letramento, que a gente vai ver depois. Mas há uma situação crítica, uma ideia que se fala muito de que o aluno não gosta de ler, todo aquele discurso que a gente já conhece. Mas tudo isso, para as pesquisadoras, né, para as autoras do texto, é tudo um reflexo justamente desse ensino tradicional. E é bastante interessante a gente pensar, porque muitas vezes a gente rotula ensino tradicional e com vários pontos negativos acerca dele, mas a gente não consegue buscar aí de onde que veio essa estrutura de ensino. Então, nós temos, eu sempre penso que as intenções provavelmente são boas. Ninguém vai para a escola querendo, ninguém é generalizar demais, né? Mas, de modo geral, o professor não vai para a escola para fazer o seu pior, ele vai para buscar né, o melhor. Então, mesmo quando ele usa do ensino tradicional, eu ainda acredito que ele não faz isso por maldade, porque, né, mas é porque ele acredita nesse método, e muitas vezes foi a formação dele, ele só está reproduzindo, ele não está questionando esse tipo de ensino, né? Então, não é por maldade, não é nada disso, é simplesmente uma reprodução que a gente faz do processo de formação. Então, nós temos fórmulas prontas, voltadas para a gramática, e essas fórmulas prontas, a gente até conversou sobre isso, que facilitam, de certa forma, o trabalho do professor, por isso que muitas vezes recorrer a esse ensino tradicional é uma vantagem para o professor. O professor tem acesso a muito material sobre isso, né? Buscar em livros didáticos, se ele buscar mesmo no Google, ele vai encontrar muito material desse tipo. Então, por praticidade, muitas vezes o professor opta por esse ensino mais convencional. E há uma preocupação com a norma culta, né, da língua, toda aquela preocupação formal, e por isso muitos desses livros servem como modelos para as aulas de gramática. Né, olha, fulano escrevia assim, essa é a forma correta, né? Então, há muitas atividades voltadas para a gramática. Há também, né, nesse ensino tradicional, uma tendência a adotar o livro didático, e não há problema em adotar o livro didático, né, desde que ele não seja o seu único elemento, né, você consulte tudo nele, você não saia dele em nenhum momento para trazer uma outra atividade, para trazer uma outra reflexão. Ele pode ajudar, mas não ser a base de todo o seu ensino. E como muitas vezes o apoio está e a aula é orientada por meio do livro didático, e aí a gente viu até mesmo lá a discussão no curso, né, sobre o livro didático, que muitas vezes as aulas elas são preparadas em cima do livro didático, toda a orientação do ano é em cima do livro didático. E o professor não tem o trabalho de organizar, de planejar, enfim. E, por isso, né, muitas vezes o uso de livros literários é algo esporádico, quase, né, é uma exceção no meio do ano todo. Então, quando se parte
para essa adoção do livro didático, o que o livro didático faz? Ele traz fragmentos de textos, seja de qualquer texto, né? Não só do texto literário, mas de qualquer texto que apareça ali, às vezes uma crônica. A crônica ainda aparece por inteiro, né? Mas quando são textos maiores, há os fragmentos. E aí, nesse capítulo, as autoras até falam que é uma das formas também de ter acesso, né, entre aspas, aí, porque você tem acesso a uma parte, né, tem um recorte, mas ter acesso àquele conteúdo, aquela escritora, aquele escritor, pagando-se menos, gastando-se menos, porque aí você não precisa pagar para usar a obra inteira. Tem obra que já é domínio público, né? Mas se a gente pensar nas contemporâneas, tem que se pagar os direitos autorais. Então, por isso, esse recorte também é uma questão econômica, né, a respeito do livro. E também não dá para reproduzir todos os livros, né, num livro didático. Então, há um trabalho constante de fragmentos de textos. Nesse estilo de aula, deixa eu só... não é privilegiado, não é valorizado uma leitura mais descompromissada, livre, né? Que você está preocupado com a leitura, com o prazer pela leitura. Não. Toda leitura tem um fim, que é o quê? Fazer atividade, preencher o formulário tal, fazer a prova, né? Então, isso tira o que a gente espera da literatura, que é essa leitura que você vai ter um momento de prazer, de reflexão, de individualidade, de imaginação. Quando você transforma tudo numa finalidade, que é uma atividade X, que é uma prova, você tira tudo que há de mais criativo, tudo que há de mais prazeroso na leitura, né? Então, é uma leitura sempre com o fim de dar avaliação, de dar nota para o aluno. E isso a gente sabe que desencoraja muito o leitor, né? Às vezes fala, qual que é a sua vontade? Você não ser obrigado a ler algo, né? Mas você poder ler por prazer, e não porque alguém vai te dar uma prova, porque alguém está te cobrando atividade X. Bom, aí nós temos os professores, apesar de visarem a formação do hábito da leitura e o desenvolvimento do espírito crítico, porque isso o professor quer, né? Ele quer que o aluno seja crítico, que discuta, seja um cidadão, né? Ele tem esse objetivo. Mas, na prática da sala de aula, eles não oferecem atividades nem utilizam recursos que permitam a expansão dos conhecimentos, das habilidades intelectuais, a criatividade ou a tomada de posição. Eles acabam impondo uma única leitura, né, uma única forma de ler, ou a obrigação de ler, e isso vai podando, né, o aluno. Então, há uma intenção boa, mas, na prática, o efeito é outro. Qual que é a característica típica do ensino tradicional? As aulas expositivas, e quando a gente pensa em aula expositiva, é só o professor falando e aluno ouvindo, não tem discussão nenhuma, né? Não tem nenhum outro método envolvido. Exercícios escritos e orais de interpretação. Então, muitas vezes o professor fala sobre o autor, fala sobre o livro, e aí dá-lhe exercício. Mais clássico que isso a gente encontra nos materiais didáticos de ensino médio, principalmente quando chega a terceiro ou cursinho, em que o professor fica ali tagarelando sobre o livro, falando a narrativa, explicando, e depois dá-lhe exercício para o aluno se preparar para o vestibular, né? Isso é o que há de mais tradicional. Muitas vezes o aluno nem lê, né? Ele vai por meio do que o professor falou, do resumo que ele leu, e por aí vai.
Bom, as atividades repetitivas com alta carga de obrigatoriedade, a escolha dos livros, centra-se na literatura modelar, erudita, que é aquilo que eu falei, é o modelo de língua, é o modelo de moral, né? Então, há essa preocupação. E desse esquema aí, dessa forma de trabalho da literatura, um dado aí animador, né, uma característica animadora é a escolha de autores da modernidade ou contemporâneos, muitas vezes até por conta da linguagem mesmo, né? Então, há um ponto positivo, embora muitas vezes sejam trechos, né? Bom, as fórmulas prontas, então, voltadas para gramática, redação e interpretação de texto, porque aí o livro literário é motivo para tudo, né? É o que a Marisa Lajolo fala, do texto que vira pretexto para o ensino de gramática, para a redação. Então, em cima do livro, faz-se exercícios de gramática, passe aí, vamos fazer uma redação sobre tal coisa, né? Várias questões de interpretação. E assim, não que isso seja um problema, isso pode aparecer nas nossas aulas, né? A grande questão é quando eu só estou olhando para a literatura para pensar gramática, para pensar redação, e não estou trabalhando o prazer da leitura. Uma preocupação moralizante em vez de questionador, né? Em vez da gente, se a gente quer um aluno crítico, a gente vai ficar moralizando em vez de fazer ele refletir sobre aquilo, né? Questionar o que é bom, o que é ruim, porque quando a gente tem esse princípio de apresentar uma moral ali no final do livro, a gente está querendo o quê? Moldar o aluno, em vez de fazer com que ele reflita sobre aquilo, sobre outras realidades, né? E a literatura, ela não tem só o papel moralizante. Uma outra questão é a presença da voz do adulto, né, numa tentativa de moldar os jovens, e elas até falam a respeito de quando há um texto em que os personagens são crianças, é uma representação bem estereotipada do que é uma fala de criança, ou mesmo a correção que a gente faz de um texto de criança é pensando numa escrita adulta, né? A gente não permite que a criança seja criança. E ontem até estava assistindo um videozinho assim do Ariano Suassuna, né? E ele estava falando de arte e tal, e só que é movimento literário, bem isso, né? Ele estava falando a respeito da arte. E aí, eu não vou saber exatamente qual era a obra tal, e que alguém falou assim, nossa, mas que quadro estranho, você fez uma barriga verde. Aí o artista fala, mas isso é um quadro, não é uma pessoa. Né? A pessoa, ela não vai ter uma barriga verde, mas no quadro, é um quadro, é uma arte, né? E a gente tem o hábito de querer que a arte seja uma foto da realidade. A gente quer quase um quadro impressionista, com muitos detalhes, e a gente esquece que a arte não é necessariamente esse espaço de essa é a única verdade. E eu fiquei pensando que às vezes a gente faz muito isso com a criança, né? Porque aí a criança vai lá e pinta uma árvore com as folhas, sei lá, de qualquer outra cor, sei lá, faz o tronco e pinta de vermelho o tronco. Aí você fala, mas não existe um tronco de vermelho. Tudo bem, não pode não existir na realidade, mas no desenho eu tenho que permitir que a criança se expresse, né? Se ela quis fazer o tronco dela de vermelho, é só um desenho, né? E é isso que o Ariano Suassuna falava, é só um quadro.
Eu não preciso representar a realidade nua e crua como ela é. Eu estou fazendo uma arte. E, às vezes, na hora da criança fazer um texto, né, ou expressar uma interpretação, a gente quer uma interpretação de adulto. E não uma interpretação de uma criança que está lendo aquele livro. A gente quer aquela, uma interpretação feita pelo Antônio Cândido. Né? E ao querer exigir essa voz de adulto, a gente acaba podando, porque aí a criança fica sempre com receio de falar, né? Então, nós temos muitas adaptações que acabam empobrecendo o conteúdo das obras, né? Porque muitas vezes tira um pouco da característica literária, se preocupando muito mais com o conteúdo. Claro que tem adaptações e adaptações, né? Não vamos generalizar. Tem adaptações que são boas, que mantêm a característica literária, né? Outras se prendem só ao enredo. A criação de textos com pobreza vocabular e estrutural, e aí a gente deve se lembrar dos textos quando a criança está aprendendo a ler e escrever, e que é assim, pobreza total, né? Que é assim, o Ivo viu a uva, o bebê baba, o boi, qualquer coisa assim. É de uma pobreza tão grande que não faz sentido, né? Você quer que a criança entenda o bendito do V, você quer que ela entenda o bendito do B, mas não dá para ser um texto um pouquinho melhor, né? Então, é uma criação de texto específica para aquilo, para que a criança aprenda a bendita da letra V. Mas aí o texto é, né, muito pobre. Então, isso é comum nos livros didáticos, né? Uma questão que eu achei bastante interessante é essa supervalorização da escola, a idolatria à família e à pátria, né? Então, os livros didáticos trazem muito disso, né? O quanto que a pátria né? Você deve valorizar o patriotismo e tal, a família, né? Como a gente vê os discursos que correm por aí, né? Que a pessoa só vai ser tal coisa se a família for desestruturada, né? Esses discursos é bom nem comentar. Raríssimas recomendações de leitura e a função da escola como um reforço ideológico de um Estado autoritário. Embora a gente tenha hoje, né, a fama de, como que eles falam que a gente é, gente? De doutrinador, né? A gente tem essa fama de doutrinador e tal. Nayara, o que eu super entendo o que você disse sobre o quê? Fala, que agora que eu vi a mensagem. Escreve aí. Então, a gente tem sobre a compreensão do aluno. Do que? Não entendi. Da interpretação, você fala, do aluno sobre as coisas? A gente, às vezes, poda demais, né? Fico me perguntando, me policiando, às vezes. Então, apesar de a gente ter essa fama de doutrinador, a gente reproduz muito mais dos discursos que, né, o governo pretende, principalmente quando se usa um material didático X, porque o material didático, o livro didático, quando ele é elaborado por um órgão público. Então, dependendo dos conteúdos, vão ser deixados de lado. Claro que o professor, o bom professor, vamos dizer, ele consegue discutir, né? Olha, isso está apresentado assim, mas olha, na verdade, a gente tem que pensar bem sobre isso. Ele pode discutir esses temas, mas a gente sabe que tem muitos professores que só usam
o que está ali escrito, né? A única coisa que se tem é o que está escrito no livro, reproduz e pronto, né? Bom, então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser esse reprodutor aí da ideologia de um Estado autoritário, né? Espera-se que o professor não tenha esse tipo de discurso, embora alguns tenham, né? Vou autorizar aqui. Bom, e aí nós temos um segundo tópico que vai falar sobre a necessidade da metodologia de abordagem textual. E aí as autoras continuam fazendo essa crítica ao estilo mais tradicional de trabalho com a literatura, e elas trazem não vou dizer, o início, não é o início, o que dá origem a esse estilo de trabalho, que é justamente o trabalho feito pelos jesuítas, né? Então, ela fala de pedagogia jesuíta. Então, que é uma literatura como exemplo retórico, de execução primorosa da língua portuguesa da metrópole, porque, imagine, no processo de catequização, o que se pretendia era justamente impor o que se tinha em Portugal para a sua colônia, né? Então, o que se pretendia como ideal era a língua portuguesa de Portugal. Então, há essa ideia de tentar trazer a literatura como esse exemplo linguístico. As normas da moralidade cristã, que eram impostas naquele período, justamente porque quando os portugueses chegam aqui, os índios, obviamente, não eram cristãos, né? Então, era uma religião totalmente diferente, politeísta e tal, e aí passa-se a impor essa moralidade cristã e a fidelidade às autoridades, né? Essa tentativa de sempre defender o presidente, né? Quem está no poder, o governador, qualquer coisa assim. Então, é um reflexo, o ensino tradicional, ele tem por base esse processo lá de colonização. Bom, aí a gente tem um trecho ali, a dimensão intimista do ato de leitura esbarra com a necessidade de uma educação de massas em que o livro não é posse de cada aluna, né? E a reunião de muitos sujeitos num mesmo espaço, obrigado à comunicação interpessoal, transformando a leitura numa atividade coletiva, que ela não é em essência. Ou seja, a leitura, ela deveria ser, né, um ato íntimo, né, individual. Você faz ali no conforto da sua casa, você vai refletir, enfim. Quando a gente leva isso para a sala de aula, é preciso transformar isso em algo coletivo. Como que eu vou ensinar 30 alunos ao mesmo tempo e trabalhar com o livro? Então, muitas vezes, é nesse processo que a gente acaba se perdendo, né? Porque a gente tenta impor uma leitura específica, não dá... Muitas vezes os alunos nem leem, outras vezes eles não querem participar, não querem discutir, e o professor se vê ali impondo uma leitura específica, né? Então, o que era prazeroso, o que era intimista, passa a ser coletivo e muitas vezes, né, com uma obrigatoriedade, né, que chega a ser chato, né? Bom, o trabalho exclusivo com o texto moderno, né, que aí a gente tinha conversado, que essa perspectiva de trabalhar mais textos modernos traz aí, tem algo positivo, obviamente, mas também só trabalhar com textos modernos impede uma visão geral de história,
né, de acontecimentos, de linguagem, de pontos de vista diferentes a cada período. Então, esse tipo de trabalho somente com um tipo de literatura impede a visão de historicidade da literatura, esvaziando formas, registros linguísticos e sistemas de ideias de sua relação com o passado. Então, qual que seria o ideal? Trabalhar com obras de diferentes épocas, né? Para que a gente tenha essa ideia do todo. A noção de texto, modelo aí, né, como exemplo, implica a imposição de normas linguísticas, estéticas e ideológicas que devem ser assimiladas pelo aluno sem discussão, já que está diante de uma autoridade publicamente reconhecida, a criação literária. Então, quando você parte de que o texto é o modelo, ele que vai ditar qual é a melhor linguagem, qual que é a moral, qual que é... por isso que elas comentam no texto, né, que a intenção é de criar um leitor crítico, mas da forma como tudo é posto, você não dá abertura para a criticidade. Pelo contrário, né, você começa a moldar o aluno. E aí a gente tem os exercícios gramaticais incansáveis, os questionários imensos, né? Quem que nunca deu um questionário depois de um livro, né? Que atire a primeira pedra. E aí a gente tem essa ideia da produção de texto como representação dessa ideologia presente no texto, né? A ideologia que o texto defende. E muitas vezes nem é a ideologia que o texto defende, né? Às vezes é uma crítica que o autor está fazendo e a leitura tão limitada não permite esse tipo de interpretação. Então, os livros de leituras aqui até apresentam um tom bastante crítico, ácido, né, a respeito desses livros de leitura. Ela fala muito sobre a escolha feita pelos professores, né, que tipo de livro que se escolhe. Então, esses livros, né, vou pensar moralizantes, que reproduzem um discurso ideológico e tal, eles contam mentiras, né, educam os jovens para uma falsa realidade. Enchem sua cabeça com lugares comuns, coisas chãs, e com atitudes não críticas. E o que é pior, cumprem este trabalho de mistificação, servindo-se dos mais reles clichês da pedagogia repressiva do século passado, por preguiça ou por incapacidade dos seus compiladores, ou seja, aqueles que escolhem os livros a serem lidos. E aí eu fiquei pensando mesmo de quantos livros que a gente já leu na escola que vinha com esse tom moralizante, que vinha com essa realidade que não tinha nada de realidade, né? Uma representação um tanto quanto fantasiosa, romantizada, né? E será que os nossos alunos hoje iriam gostar desse tipo de história? Né? Será que eles gostam desse ideal de família, né? Família doriana que a gente fala, né? Será que é esse tipo de leitura que se espera hoje? Eu não sei se a gente iria conseguir atrair leitores com esse tipo de ideal moralizante. Acho que hoje o jovem é muito mais inconformado, né? Nem sempre questionador, mas inconformado, mais revoltado. Eu não quero esse tipo de leitura, qualquer coisa assim. Não sei se algumas leituras que nós fizemos poderiam funcionar. Que eu fiz, por exemplo, acho que, sei lá, se eles iriam gostar. E esse é um fragmento lá também do
do texto, então todo o texto, entretanto, independente de seu grau de realização artística, seja ele consagrado ou não, pode ser objeto de aulas de literatura, desde que seja visto na sua totalidade e que o professor esteja atento para o conjunto de normas que nele se configuram, sendo capaz de discriminá-las criticamente em contraste com os padrões estéticos e ideológicos de seu tempo. Através de uma experiência de leitura acumulada e de posse de estratégias de ensino polemizantes, pode promover um trabalho criativo de ensino de sentido coletivo, encorajando os alunos a comentarem os textos do ponto de vista temático e formal, e a cotejarem esses aspectos em obras de variada procedência histórica e geográfica, sem submeterem-se a eles como verdades definitivas. Ou seja, se a gente trabalha com um texto e ressalta, né, um texto em sua totalidade, não fragmentozinhos, né, que o aluno não consegue muitas vezes saber do que o livro trata. E questionar esse tipo de princípio, esse tipo de ideologia, consequentemente, a gente vai ter um aluno mais crítico, um aluno mais questionador, né? Fazer com que ele realmente interaja com o texto. Não necessariamente ele precisa tomar aquilo como a verdade, porque nem sempre é a verdade, né? Às vezes o propósito é provocar mesmo o leitor. Então, tentando unificar essa dispersão, a tarefa de uma metodologia voltada para o ensino de literatura está em, a partir dessa realidade cheia de contradições, pensar a obra e o leitor e, com base nessa interação, propor meios de ação que coordenem esforços, solidarizem a participação nestes e considerem o principal interessado no processo, o aluno e suas necessidades enquanto leitor numa sociedade em transformação. Ou seja, a metodologia que o professor vai escolher para trabalhar a leitura é justamente de fazer com que haja interação leitor com o texto, né? E o principal, que você olhe para o aluno. Por isso que a gente vai ver depois as metodologias, e aí você vai dizer qual que é a melhor. Depende muito quem é seu aluno e qual é a sua finalidade. E isso vai dialogar bem com o texto anterior, porque o texto anterior falava justamente disso, que antes de você escolher a metodologia, você precisa saber qual que é o seu fim, qual que é a sua finalidade. Pensando no qual é o seu público, qual é a sua finalidade, aí você vai poder escolher a melhor metodologia de ensino, para realmente conseguir transformar esse leitor, né? Então, o texto, né, tem o título de necessidade de metodologia, né, e ele fala que há uma necessidade de uma metodologia que sirva de suporte para a prática escolar, e sirva de suporte, né, o apoio. Todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem estariam voltadas para os fins últimos da educação, e depois elas vão falar qual que é esse fim da educação. Então, a metodologia precisa acolher também em seus domínios a divergência de posturas ideológicas e a relatividade de soluções ante instituições rapidamente mutáveis da sociedade contemporânea. Em vez de mostrar um lado da história, um tipo de ideologia, mas apresentar as divergentes posturas ideológicas sobre qualquer. Porque aí, a partir dessas diferenças, o aluno pode passar a refletir sobre isso e tomar a sua decisão, né? Qual que é a postura ideológica que mais me agrada, que mais me convence, né? Então, você mostra os dois polos. Superar aí o imobilismo dos modelos idealistas tradicionais, né? Então, por meio dessas metodologias, porque o ensino tradicional não tem um método, vamos dizer, tem uma sistematização. Lê, faz exercício, né? Lê um fragmento e faz prova.
é mais ou menos isso, né? Mas não tenho qual é o objetivo disso. Se o objetivo é criar um leitor crítico, não está funcionando, né? Então, o método não está adequado para a finalidade que se espera da educação. Então, a adoção de um método de ensino para a literatura depende do posicionamento do professor quanto aos alunos. Está faltando um Szinho ali. Então, por isso que é aquilo que a gente já conversou, a gente precisa conhecer muito bem quem é o aluno, como que é composta a sua sala, né? O leitor crítico, né? Você tem por intenção formar esse leitor crítico, por isso, primeiramente, sondar as necessidades dos estudantes, coisas que a gente também já falou, até mesmo os gostos, né? Para que eu possa, a partir disso, construir uma leitura mais prazerosa. A pluralidade de métodos limita o autoritarismo do sistema educacional, por não depender de alvos pré-estabelecidos e imutáveis, e pressupõe uma atuação docente flexível, pois não permite a repetição rotineira de atividades ou o cumprimento passivo de um programa inalterável. Acho que esse é um ponto muito importante. Você não precisa falar, olha, a partir de hoje eu só vou usar o método criativo, eu só vou usar na minha vida inteira o método recepcional. Não, você vai, a partir do momento que você conhece esses métodos, você não precisa ficar refém desse método. Se você acha que nesse momento, olha, o método criativo vai funcionar super bem, você vai para ele, né? E se no meio do caminho você percebe que aquilo não está dando o resultado que você espera, não precisa ficar preso, né? Por isso que fala de uma atuação docente flexível. Você pode mudar, você não está refém do livro didático, da forma como o livro didático pediu, né? Então, que você tenha essa autonomia. Nos liberta do autoritarismo do sistema, porque eu não preciso seguir aquele esquema, eu não preciso seguir os benditos dos livros, eu não preciso seguir só o que foi enviado para o que eu faça, né? Eu sempre gosto de pensar na realidade, né? Porque também, assim, quando a gente está num ensino particular, aí a coisa é um pouquinho diferente, né, gente? Porque aí, às vezes, a gente é obrigado, porque o material é composto daquela forma, os pais querem que a gente cumpra a apostila, tem tudo isso, né? né, Vitória? Então, assim, a gente sabe o que deve ser feito, isso é importante, mas a gente também sabe que nem sempre dá para fazer como a gente esperava, né? Muitas vezes o sistema nos impõe mesmo. Então, eu gosto de fazer essas ressalvas, porque a gente também não pode ficar assim, se torturando, se chicoteando, tipo, nossa, eu sou professor horrível, porque eu estou tendo que seguir tal coisa. Não, você está fazendo o que tem para fazer naquela situação. E dentro do que você tem que fazer, você faz o seu melhor. Eu acho que isso que é o importante, né? A gente vai, olha, tem que seguir o material X, tudo bem, mas como que você vai discutir esse material? Olha, você tem que ler o livro tal, porque vem do material. Tá bom, vamos ler, vamos discutir, vou trazer um outro para a gente conversar, dialogar, então a gente faz o melhor dentro do que a gente pode, né? Isso também é importante a gente lembrar. Então, aderir a um método, aqui é a questão, não representa uma camisa de força. A partir do momento, eu optei por tal método, estou presa, tenho que seguir até o fim. Não, a gente vai fazendo testes, né? Se deu certo nessa turma, pode ser que na outra não dê nada certo, eu tenho que escolher uma outra metodologia para trabalhar com aquela turma. Por isso que sempre o aluno está no centro, né? Que tipo de aluno eu tenho, para saber como que eu vou organizar essa aula. E aí, nós temos esse fim, né, da educação, aí, essa concepção de educação, que é
a transformação sociocultural. Eita, tá faltando um. A postura crítica, sempre, né? Então, como que eu vou poder transformar o meu aluno social e culturalmente, né? Se eu conseguir ter um pouco dessa transformação, eu já estou cumprindo o papel dentro da educação. Né? Se eu conseguir criar um cidadão que consegue ler o mundo de forma diferente, eu já estou cumprindo o papel. E há aqui a concepção de leitura, né, em que o aluno descobre sentidos e relabora aquilo que ele é e o que ele pode ser. Né? Então, é uma concepção muito mais ampla do que vem a ser leitura, do que vem a ser educação. Não é simplesmente ensinar a norma culta da língua. Isso faz parte, né? Mas eu preciso trazer uma transformação cultural no meu aluno, né? Ele precisa passar a ver as coisas de forma diferente. E aí, logo depois, vem os métodos que a gente vai começar a falar na próxima aula. E aí, o que vocês me falam? Tudo adaptável, exatamente. Não dá para a gente... eu sempre falo que o nunca e o sempre é muito difícil, né? Porque não dá para a gente dizer que sempre vai ser assim. Olha, se você aplicar tal método, todos os seus alunos vão amar literatura. Não dá, né? A gente tenta fazer o que a gente espera que seja melhor, aquilo que a gente acha, né? E pode ser que dê certo, pode ser que nem tanto. E aí, o que vocês comentam? O que vocês acharam do texto? Como que vocês estão aí animados para os métodos de ensino que vocês vão preparar? Como que foi a formação de vocês nas aulas de literatura, das aulas de leitura, de modo geral, né? Não só de... Prof, no fundamental, eu não lembro de nada. Não lembra? Não, eu lembro só do ensino médio, e aí era movimento literário atrás de movimento literário, e ler as obras para o vestibular da UEL, que eu nem ia prestar. E aí, prof, e agora tem a expectativa realidade, né? Porque eu passei o ensino médio inteiro criticando meus professores, e agora é que são elas comigo, né? E eu vejo como é difícil em escola particular. Porque eu, por exemplo, eu recebo material com 4 livros de literatura que eu preciso trabalhar com o fundamental, porém sem instrução nenhuma. E aí, assim, às vezes eu não curto livro, mas eu tenho que trabalhar. O que eu tenho feito é dado diário de leitura semanal e deixado bem livre, assim, para eles falarem a opinião deles, o que eles acham, porque eu vejo que tem muitos alunos tímidos e não conseguem discutir na aula. E aí, na aula, eu trago temas por tópico, assim, por capítulo. No capítulo tal, foi igual, estou trabalhando uma obra que não é uma releitura do Machado, mas ele traz o Machado como personagem, sabe? Eu achei até interessante. Aí ele conta a história dos livros na visão do Machado como personagem. E aí eu trago como tópico, por exemplo, quando o Machado conhece o Hermenegildo, que é um garoto pobre, tem identificação com ele, aí eu trago alguns temas da pobreza do Rio de Janeiro naquela época, a formação dos morros, mas eu tenho uma dificuldade que é aquilo lá do moralizador e de você formar um leitor crítico, porque às vezes eu sinto que, sei lá, eles não dão opinião, aí eu acabo me empolgando e falando demais, e mais moralizando do que formando uma criticidade. Faz parte, mas eu acho que você não deve... Não acredito que você vai moralizar. Não essa moral, né, que se espera pelo Estado. Acho não, é mais ao contrário. Né? Talvez ele esteja discutindo ali, apresentando
uma visão diferente, porque eu acho que o que o problema do moralizar é quando você pega o personagem como exemplo de honestidade, como, olha, ele foi para a escola e por isso ele é rico, sabe, esse tipo de discurso muito simplista, e nem sempre é assim, né? Muita gente vai ralar e não vai conseguir ser rico. Então, quando você discute, mostra uma outra visão, não acho que você está moralizando. Bom, o governo vai dizer que você está doutrinando, né? Até depois da análise do discurso, a pessoa que fala doutrinar perto de mim, eu já olho igual a menina do exorcista. A Camila ia falar alguma coisa, Camila? Sim, eu ia falar antes, prof, da questão do, por exemplo... eu esqueci o que eu ia falar. Mas agora que a Vitória falou, eu lembrei que, tipo assim, às vezes a gente trabalha literatura lá com os alunos, eu tô trabalhando na mesma escola que ela. Aí, eu peguei literatura com algumas turmas. Aí eu peguei ensino médio também. Aí a gente tem no início das apostilas, tem umas perguntas para a gente discutir e tal. Só que a gente tenta discutir e os alunos mais morto que não sei o que, não fala nada, né? Daí eu fico tipo, esperando, aí ele fala, então. Aí ele conclui. Ixi, eu ameaço. Porque, né? Eu falo assim, fulaninho, o que você achou? Falo pelo nome. Ah, não vai ficar mudo? Então eu vou concluir que você tá com a chamada ligada e não tá aparecendo, então eu vou colocar falta. Aí eles aparecem. Também pode ser. Dá pra fazer isso. E no online é bom direcionar, né, as perguntas, porque senão você fica igual a sessão de espírita. Fulano. Nossa, o jeito que eles interagem, não interagem, né? É diferente. Realmente. Assim, eu acho que os alunos, eles têm esse medo mesmo de se expor e de ser ridicularizado, né? Do tipo, eu vou errar, porque eles têm a ideia de que realmente só existe uma leitura. Né? Parece que já foi imposto isso. Não diretamente, né? Mas. Eu concordo com essa parte de ridicularizar, professor. Porque quando eu estava no ensino médio, eu não era muito de falar nas aulas por medo mesmo. Eu comecei a falar mais, assim, por a minha opinião, alguma coisa, ou que eu tinha entendido daquele conteúdo na faculdade. Porque eu sei que ninguém vai ficar tirando sarro, alguma coisa. Ou se eu tiver errada, vão tentar dizer que eu estou errada de uma maneira mais sutil, sabe? No ensino médio era completamente diferente, né? A gente tem medo. Os amigos, né, entre aspas, tira sarna sem dó, né? E a Duda colocou também, eu sempre tive medo de falar algo nada a ver. Quem nunca, né? A gente tem esse receio, porque... Jana, você tinha medo de se expor, Jana? Hoje você fala bastante, glória a Deus, né? O prof, isso do certo e do errado é muito, a gente vê muito. Eu comecei a trabalhar com o diário de leitura no bimestre passado. E aí eles entregavam o diário de leitura falando assim, professora, mas e se tiver errado, você vai descontar a nota? Eu falei, não, gente, é diário de leitura, não é avaliação, calma lá. É para você expor o que você acha, e o que você acha não tem certo e errado. Exatamente. E eu falo assim que eu tive professores muito bons, assim, acho que, olha, eu fiz o ensino médio em escola particular, mas até então eu fazia tudo na escola pública. E na escola pública eu tive tanto professor bom que eu não sei, acho que foi uma leva, assim, não sei, e minha turma era muito boa.
E eu lembro, assim, dos meus professores discutindo coisas que eu falo hoje, dependendo da sala, nem não discute, né? Porque tem aquela mentalidade de reproduzir o discurso do governo. Então, acho que é muito do papel do professor, né? Que tipo de professor que a gente é, que a gente teve, né? E eu sempre lembro de um professor da faculdade que ele falava que a gente tinha que pensar em 3 tipos de professores, né? O professor que você é, o professor que você queria ser e o professor que você não queria ser. Porque os professores ruins, entre aspas, aqueles que não nos cativaram por algum motivo, eles também são importantes para a nossa formação. Porque a gente fala, poxa, o professor fez aquilo e eu não achei legal. Olha, o professor deu risada quando o meu coleguinha ou quando eu falei alguma coisa e não foi legal, eu me senti mal. Então, a gente também começa a nos podar mesmo do que a gente não deve fazer, né? Isso eu acho que é importante, não só pensar o que a gente quer ser, mas o que a gente não quer ser. Não reproduzir, né, os nossos professores todos, porque... Cadê a Jana? Não vai falar nada, Jana? Você tem vergonha? Você já passou muita vergonha? Nossa, e como, professora do céu? Por quê? Não, é questão de ser humilhada mesmo, sabe? Por, às vezes, não entender alguma coisa direito, ou... Nossa, eu lembro na 4ª série, na época, eu não tinha entendido um conteúdo, eu fui pedir pra professora explicar de novo, ela olhou pra mim e falou, nossa, mas você é burra, menina. Para de ser assim, vê se estuda mais em casa, sabe? Então, assim, até hoje, dependendo da aula de professor, eu tento me esquivar em alguns momentos. Assim, imagina, chamar um professor, um aluno de burro, é muito... Hoje eu acho que o pai iria lá na escola reclamar, né? Porque... Não, mas a minha mãe foi. Eu tinha uma professora que chamava os alunos que respondiam errado alguma coisa assim, de pedubó. Até hoje eu não sei o que é, pedubó. Ela sempre chamou os alunos assim, sabe? Eu achava, gente, por que ela xinga a pessoa? E eu era criança, e criança já pensava. Eu não essa expressão, mas eu não sei dizer o que é. Eu também não sei, mas ela chamava. Eu acho que é que fala muito, segundo a minha avó, é a pessoa que fala muito. Nossa, não sei nem como que escreve isso para pesquisar. Também não sei, mas normalmente ela falava assim sobre alguém que ou respondia alguma coisa assim muito errada, alguma coisa que ela tinha acabado de falar, ou quando ela estava irritada normalmente. Ela respondia e depois falava dos outros. Pedro Bó. Pedro Bó. Era um personagem do Chico Anísio que designa a pessoa distraída e desatenta. Eu já ouvi mesmo, mas Pedro, nossa, que difícil, Pedro Bó que ela falava, não era nem Pedro Bó, era Pedro Bó. Pelo desatento, então, pode ser porque ela já tinha explicado, a pessoa perguntava de novo ou respondia errado que ela já tinha acabado de explicar. Pode ser, nossa, né? Nem isso, né? Eu falo que eu lembro muito de uma professora, ela não foi minha, assim, mas ela era muito conhecida na escola, porque ela deixava um tamanco em cima da mesa para ameaçar bater nos alunos, né? Eu acho que ela nunca bateu, mas só de ter aquele tamancão em cima da mesa, o povo morria de medo. Ai, prof, eu tenho um medo de traumatizar as crianças, que eu acho que eu sou boazinha até demais. Às vezes eles falam uma coisa, tipo assim, nada com nada. Aí eu falo assim, ó, não, tá ótimo, mas acho que a gente pode melhorar um pouquinho, sabe? Assim, vamos tentar melhorar só um pouquinho? Aí eu vou, sabe, porque eu tenho muito medo, sabe? E eles são super... A maioria, eles falam muito. Nossa senhora, eles adoram responder. Eles até brigam pra ver quem vai responder. E aí eu tento, sabe, não deixar... Aí quando um começa a, tipo, tirar sarro do outro,
Eu falo, não, mas pelo menos ele tentou, olha só, a resposta dele foi linda. Ah, que linda que você é. Aí eu vou dando umas. Nossa, porque é muito triste isso. Mas e assim, olha, percebam, os seus alunos disputam para falar justamente porque eles sabem que ele tem esse espaço. Se ele for criticado, se ele for tirar esse sarro, eles não iriam querer. Uhum. Então, é bem isso mesmo. Você tem que dar o espaço para eles poderem se sentirem à vontade, né? Para poder participar. Que belezinha, Ju, você é muito fofa. E é isso, gente. Vamos começar, então, semana que vem com os seminários? Fazer o quê, né, prof? Eu tô só a Camila. Nem é o seu grupo que vai começar, é o grupo da Ângela. O pessoal, tá aí? A Ângela, eu vi.